Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Faz um tempinho que não faço live aqui, né? Hoje eu tenho mais uma vez uma convidada, uma pessoa muito querida, a psicóloga Paula Andréia Martins, que é psicóloga do Instituto de Psiquiatria do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E hoje a gente vai abrindo a programação do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha que fala sobre prevenção do suicídio, né? A gente vai abrir falando sobre o primeiro episódio psicótico, o que que é isso, como funciona, quais são as diferenças, se tem diferença ou não entre esquizofrenia, o que raios é esse negócio aí de psicose que as pessoas falam. Ok? Então convidem seus colegas, mandem para as pessoas nesse aviãozinho, essa setinha que tem aqui embaixo, ok? E fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários. Eu vou convidar a Paula, que eu vi que já está por aqui. Deixa eu ver aqui. Paula, tô tentando te convidar. Parece que você já está convidada. Você tá vendo por aí ou não? Ah, achei. A Paula tá entrando, pessoal, convidada de hoje. Vamos esperar que ela vai entrar aqui para a gente começar a live de hoje. Oiê. Chamem pessoas. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? Oiê a todos os três Dada que para te estão nos escutar. assistindo, né? Tudo bem, o pessoal vai entrando e vou avisar para todo mundo que vai ficar gravado aqui no meu Instagram, no Instagram da Paula, ok? E hoje, então, a gente vai começar a programação Setembro Amarelo, falando sobre o primeiro episódio psicótico. Queria primeiro agradecer, Paula, por você ter aceitado o convite. Você trabalha com isso faz tempo, né? A Paula, ela é psicóloga, neuropsicóloga, psicóloga lá do HC, psicóloga clínica também, né? Faz atendimento clínico. E gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco para o pessoal o que que você faz, como é que é o seu trabalho. Então, pessoal, realmente tudo isso que a Yara falou, né? É mais um acrescido, né? Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho lá no HC com o setor de pesquisa e avaliação neuropsicóloga. Nós temos um grupo lá que se chama o Grupo Asas. Este grupo ele trabalha com adolescentes, né? Jovens, adolescentes e jovens adultos que têm a possibilidade, que pensam em desenvolver uma psicose. Pensam por quê? Porque, como a Yara citou agora há pouco, né? Ela falou o primeiro episódio psicótico. E a gente vai falar disso, mas a gente vai falar de uma coisa que vem antes desse episódio. Então, esse grupo recebe esse pessoal e a gente vai fazendo um tratamento, um acompanhamento com eles durante cerca de 2 anos, 3 ou 4, depende da necessidade. Também trabalho no grupo de TDAH, né, de transtornos de déficit de atenção, e trabalho na área de neuropsicologia, fazendo as avaliações dentro da área clínica e da área de pesquisa da indústria. Acho que é só. Bastante coisa. Paula, conta pra gente então, pro pessoal que não sabe, né? Quando se fala de primeiro episódio psicótico, o que que é isso? O que que é um primeiro episódio psicótico? Por que que tem esse nome? Eu acho que para eu falar do episódio psicótico, do primeiro episódio psicótico, eu queria falar um pouquinho antes de um termo que antecede o primeiro episódio psicótico. Então, quando a gente chega no primeiro episódio psicótico, alguma coisa antes já aconteceu. Então, na saúde mental, pensando mais especificamente no episódio psicótico, na esquizofrenia, a gente tem uma palavra que define um pouco o que precede um episódio psicótico. Então, é o estado prodromal. Esse estado prodromal, ele é um alerta. É como se você pudesse ter uma sensação ruim na barriga que te diz mais tarde que você vai ter uma dor de barriga. Mas você sente
um mal-estar, uma coisinha, e aí você sabe que alguma coisa não está bem. Então, para todo o primeiro episódio psicótico, existe um estado prodromal. Então, esse estado prodromal nada mais é do que uma sensação estranha. Então, lá no nosso grupo de pesquisa, os jovens chegam, eles não chegam psicóticos, com estado, com o primeiro episódio psicótico. Não todos eles, né? Tem alguns que sim. Mas eles chegam com uma sensação estranha. Uma sensação que eles não sabem dizer se são sensações reais ou imaginárias. Então, eles ainda não perderam esse limiar da realidade. E é esse lugar que nós chamamos de estado prodromal, porque é um estado que que a pessoa tem a noção, a sensação de que tem algo errado. Ela às vezes imagina coisas, mas ela não tem a quebra real da realidade. Ela não tem a quebra total. Ela percebe que algo está errado. Então, é neste momento que a gente precisaria olhar melhor. Por quê? Se eu não olho direito para esse lugar, para esse momento, aí sim vem esse primeiro episódio psicótico. Que aí, esse primeiro episódio psicótico, que muitos chamam de surto, pirou geral, saiu fora da casinha, ele já deu indícios. Em algum momento, esse paciente já teve essa sensação. Só que não foi. Não, a gente não olhou direito, as pessoas não conseguiram perceber. Até porque é sutil muitas vezes, né? Você é adolescente, essa sensação é comum, a pessoa fica meio estranha, mas isso é de adolescente. Então, às vezes, pecamos muito nesse olhar, por achar que é uma coisa que faz parte. Claro, tem muita coisa que faz parte, porque o maior índice de surtos psicóticos, ele ocorre entre a idade adolescente e jovem adulto. Então, pega essa parte da adolescência. A adolescência, ela é uma porta de entrada para esses surtos psicóticos. É onde ocorre maiores surtos. Isso em homens e mulheres é igual? Porque às vezes eu sei que tem alguma diferença ou não, a mesma idade. É a mesma idade, mas a incidência maior são em homens. Né? Tá. O maior número de pessoas que têm um quadro psicótico e têm uma esquizofrenia são homens. Mas o estado prodromal, ele acontece em todo o mundo. Até porque, quando a gente vai falar de um surto psicótico, a gente não pode esquecer que para acontecer um surto psicótico, não é somente dentro de um estado, de um paciente que, já tem alguma predisposição. Pode ser em qualquer pessoa. Né? Pode ser um paciente, uma pessoa que tem uma vida normal, mas passou por uma situação muito excitante ou muito difícil, ou que desafiou demais algumas das suas áreas de habilidade. Mais uma coisa que a gente tem delimitado: muitos pacientes são pacientes universitários. Infelizmente, a mudança, né, essa chave que a gente vira da adolescência para se tornar um adulto, a escolha de uma profissão, entrou na faculdade, isso é um divisor de águas. E muitos pacientes, muitas pessoas, muitos adolescentes não dão conta disso. E aí não dá conta disso é o que? Às vezes tem essas alterações psíquicas. Alterações psíquicas não quer dizer que a pessoa vai se tornar uma pessoa com esquizofrenia. Então, voltando, a gente tem aqui um quadro prodromal, um paciente, uma pessoa que sente umas sensações diferentes na cabeça, que sente que parece que ouve vozes, mas ela não sabe se essas vozes são verdadeiras ou se não. Ela tem uma mudança na senso-percepção, ela tem uma mudança no comportamento, ela pode ter algum tipo de alucinação, mas não saber se é verdadeiro ou não. Então, ela está no estado prodromal, porque ela tem a noção
Oi? Explica o que que é alucinação, porque eu não sei se todo mundo aqui é da área, né? E às vezes as pessoas não sabem muito bem o que que é uma coisa ou outra. Tá. Um paciente que pode vir a ter uma alucinação é ver algo que de fato aquilo não estar ali, mas ela alucina aquilo ali. Ou ela pode ter um delírio. A partir Ou de algo. ouvir também. Oi? Ouvir também, né? O Ou famoso ouvir vozes, é né? que a alucinação, ela pode ser uma alucinação auditiva ou visual. Ver coisas que não estão ali de fato, mas que para ela faz sentido, ela vê, ela acredita, tá ali, ou ouvir coisas que outras pessoas não escutam. Então, elas escutam isso exatamente como eu estou falando, elas escutam isso claramente, mas outras pessoas não escutam. Isso é uma alucinação. Ou elas podem ter algum tipo de delírio, partir de algo real e construir algo que não existe. Por exemplo, vamos pensar o que mais acontece, que mais nós escutamos lá no nosso centro de atendimento. Pacientes que acham que estavam caminhando, o vizinho saiu na janela, e aí ele sente que esse vizinho estava na janela espionando ele. Então, ele tem a realidade, que é o vizinho ali, mas ele cria um delírio de que esse vizinho está espionando ele, passa a espioná-lo, está ali para apontar para ele alguma coisa, falar dele, qualquer coisa do gênero. Então, ele sabe que isso não é real, que isso não pode acontecer, porque não faz sentido. Ele tem essa noção do que faz sentido e o que não faz. Sensação prodrômica. Alguma coisa está errada. Então, ele chega até o hospital, muitos que vão procurar o projeto Asas, para dizer isso, que existe alguma coisa acontecendo. Então, isso é um estado prodrômico. A gente vai cuidar para que ele não tenha o primeiro episódio psicótico. E aí a gente passa para o primeiro episódio psicótico. O que é esse primeiro episódio psicótico? É um quadro que é uma alteração grave, grave do pensamento, da sensopercepção, então da realidade, né? A representação da realidade, ela fica ofuscada, ela fica abalada. Aqui, no primeiro episódio psicótico, o paciente não tem mais essa dúvida. Ele já saiu do prodromal e ele já está no primeiro episódio. Então, os delírios que eu acabei de dizer, o vizinho sim está me seguindo. O vizinho está cuidando da minha vida. Deixa de ser um achismo, uma sensação e passa a ser uma realidade. A alucinação auditiva, a alucinação visual, ela deixa de ser uma dúvida, ela passa a ser uma certeza. E as paranoias de que eu tô andando na rua e fulano me segue. Dentro da minha casa tem câmeras. Claro, né? Esse tipo de exemplo que eu estou dando são exemplos são exemplos maiores, mais floreados. Existem coisas mais sutis, né? Sensações e percepções que não são tão floridas assim. Mas essas são as mais conhecidas. Então, esse paciente, ele rompe com a realidade. E para ser um episódio psicótico, um primeiro episódio psicótico, o paciente tem que ter esses sintomas, e esses sintomas, eles não são sintomas persistentes. Eles devem ser flutuantes. Eles ficam ali com esse paciente cerca de até 30 dias. Então, essas sensações e essas percepções, elas vão durar cerca de dias, semanas, até um mês. Esse é o primeiro episódio psicótico. Ele Isso você diz quando é a pessoa tomando medicação, tem que não, tomar medicação, uma coisa assim, ou em um mês ela some? não, isso para caracterizar um episódio psicótico, o paciente ele está bem, a pessoa está bem. Antes de ser um paciente, ela é uma pessoa convencional, comum, alguma Sim. coisa na vida, alguma coisa aconteceu e ela teve essa quebra. Essa quebra aí chega até o médico. Chegando até um hospital, um médico, um psiquiatra,
vai ser feita a introdução de uma medicação. Essa remissão, o sumiço desses sintomas só vai acontecer a partir do momento que ela fizer o uso de algum medicamento, um antipsicótico, em parceria com um antidepressivo. Por quê? Os sintomas psicóticos, eles aparecem em decorrência também de outros quadros clínicos, psiquiátricos. Um transtorno bipolar, afetivo, uma depressão, uso de substâncias químicas, né? As substâncias, drogas e afins. Isso também pode descarrilhar para um quadro psicótico. E só vai ter remissão se for antes de 30 dias, for identificado, medicado, e aí a gente vai fazer todo o acompanhamento e o tratamento medicamentoso para que os sintomas sejam remissivos, que os sintomas tenham remissão. Aí, sintomas em remissão, a gente pode dizer, este paciente sofreu um primeiro quadro psicótico. Falei bastante, né, gente? Imagina, tem alguns comentários, pergunta aqui. A Mônica Camargo falou, Yara, como eu gostaria de saber disso há 15 anos. Disso que eu não sei, mas que bom que ela ficou sabendo agora. Se quiser comentar mais, Mônica, fica à vontade. A Eliane fala, no caso de alucinação auditiva, a pessoa realmente ouve como uma voz externa real? Existe várias formas, né? Tem paciente que quando vai relatar, quando você vai fazer, você vai atender e vai tentar, você vai atendê-la e entender o que está acontecendo ali, você pergunta se essas falas, se essas vozes, elas são como você está ouvindo a minha voz. Tem paciente que vai dizer assim, sim, é tão clara como a sua voz. E tem paciente que vai dizer assim, não, ela não é clara como a sua voz, ela está dentro da minha cabeça. Eu escuto dentro da cabeça. Então, são formas diferentes. Isso tudo dá para você ter noção de como que é isso, conforme você vai conversando com o paciente. Muita gente talvez pense que um paciente com um quadro psicótico vira um lunático. Não é bem isso. Ele consegue conversar contigo, ele consegue estar ali. Ele só não sabe muito do que está acontecendo com ele, se é real ou não. Não, na verdade ele sabe que é real, para ele é real, mas a gente sabe que não é real. Né? A gente sabe que isso é uma quebra, mas ele sabe que você está ali, que você está fazendo as perguntas, que você é a psiquiatra, que você é o psicólogo, o TO, enfim, os profissionais da saúde que eu acompanho. E as vozes, né? Aí a gente fala, nossa, mas o paciente que está num quadro psicótico foi lá e bateu em outra pessoa. Né? A gente tem muito estigma de que pacientes psicóticos são agressivos. Não são, gente. Não são. O que a gente tem que entender é que, às vezes, essas vozes, que são vozes que estão fora da cabeça e que falam para ele alguma coisa, pode ser voz de comando. São vozes que mandam ele fazer alguma coisa, mandam ele fazer alguma outra coisa, senão vai acontecer outra coisa, outra coisa que para ele é pior do que ele fazer aquilo, né? Então, tem esses parâmetros, né? E tem coisas que, sensações e percepções que não tem a ver com vozes, só de se sentir todo mundo é ameaçador. A pessoa entra numa paranoia de que todos querem matá-la, de que todos estão querendo prejudicá-las, de que todos têm alguma sensação ruim vai acontecer com ela porque aquela fulana está seguindo, fazendo ou etc. E tem a sensopercepção de que o paciente sente coisas no corpo, sente algum determinado inseto percorrendo a pessoa, alguma câmera, né? Isso é muito clássico, né? Foi introduzido chips no meu corpo. Isso acontece, né? Porque as pessoas
sentem isso. Acontece a história do paciente, não acontece dele ter sido, submetido ao implante de chip. Não do jeito que ele está relatando, porque existe também, né, o chip para ouvir melhor, tem isso, né? Tem aquele chip da saúde, mas não é isso, é uma coisa totalmente fora do real. Mas ele te conta isso com muita realidade. Eu não sei se eu consegui sim. ser clara, gente. Me diga se eu fui, se tem alguma dúvida. Eliane, você comenta, tá bom? Se você entendeu o que a Paula falou. E você estava falando duas coisas aqui na cabeça, mas você estava falando da questão de que às vezes a pessoa, desse estigma, né, de que pessoas que estão num episódio psicótico podem ser agressivas. Eu lembrei de um outro, né? A gente está falando aqui de setembro, tá, né? Estamos em setembro, campanha Setembro Amarelo, né? Falando sobre prevenção ao suicídio. A Eliane disse que entendeu. E às vezes fica uma questão também de que não sei, eu acho que tem dados, eu estou meio desatualizada, assim, de que pode ser um preditor para suicídio, mas não significa também que isso vai acontecer, né? Existe alguma relação entre um surto psicótico e uma tentativa de suicídio? Tem alguma coisa para falar nesse sentido? Sim, existe sim, tem. Por quê? Primeiro que é uma doença em que a mortalidade é muito alta, né? Se a gente for pensar na esquizofrenia, ela tem um índice de mortalidade alto, até porque a gente está falando de transtornos mentais. Então, os pacientes, eles acabam tendo condições de saúde e uma condição de saúde e uma condição de vida um pouco pior, né? Isso acaba afetando o dia a dia, afeta a saúde física, né? Já tem uma condição mental, então sim, podemos dizer que sim. A, Tá, a, a Elaine falou das alucinações olfativas e as gustativas. Eu não falei delas, é verdade. Tem essas também, né? Sentir cheiros de coisas que a gente não sente. E sentir gostos e ter a sensação de coisas na boca, né, de que a gente não tem, totalmente diferente. Então, tem pacientes que têm essa condição de a comida estar estragada, então não come, não bebe água, e aí entra num declínio físico. Também existe, não é ser assim, não é tão comum, mas tem bastante. Eu acho que, uhum. como eu estava falando, os mais ilustrativos são as visuais, né? E as auditivas. A Eliane disse que entendeu o que você falou, por isso ela disse que pediu esclarecimentos, porque às vezes algumas pessoas confundem a própria consciência interna com vozes. Ah, sim. Não, não, não. São vozes que ela consegue ouvir fora da cabeça e dentro da cabeça. Não, e sabe que não é ela. Uhum, ok. Desculpa, o que que a gente E estava falando você da pode, mortalidade, né? uhum. Você poderia falar qual é a diferença? Se tem uma diferença, então, uma pessoa que tem um primeiro episódio psicótico, ela vai necessariamente, por exemplo, desenvolver esquizofrenia? Não necessariamente. Assim como um paciente prodrômico, ele pode passar a vida toda sem converter para um primeiro episódio e mais ainda sem converter para uma esquizofrenia. Isso tudo vai depender, digamos que de uma prevenção, né? O paciente vai sendo cuidado à medida que ele vai percebendo essas sensações. O nosso problema maior é que muitos médicos ainda não sabem ou não identificam um estado prodrômico. Mas antes dos Uhum. médicos ainda, a família, o paciente, A né? escola, né? A escola, clube, lugares que as pessoas frequentam e que pode ter acesso, a gente ainda somos o Brasil ainda muito cru nesse assunto, né? Fora do país a gente tem há mais de 20 anos o assunto prodromal. Isso chegou para a gente tem o quê? 15 anos, 10 anos. Então é muito recente.
Um paciente que não é tratado, né, no primeiro episódio, pode sim migrar para uma esquizofrenia. Por quê? Quanto mais tempo se demora para tratar, mais é difícil tratar, mais os sintomas são persistentes. É a mesma coisa quando você tem uma gastrite, né? Você demora para tratar, você pode chegar a uma úlcera. Cada vez mais você vai tendo problemas. E na saúde mental não é diferente. Então, sim, se o paciente tem um primeiro episódio psicótico não tratado, a chance dele converter para uma esquizofrenia é maior. Tem um estudo recente de 2021 em que foram avaliados 161 adolescentes. 58% do grupo que converteu para uma esquizofrenia foram pacientes. Então, sim, a tendência é que os sintomas fiquem mais fortes, que a medicação não tenha remissão e aí fica crônico. E aí é uma doença que realmente é muito grave, não tem cura e fica crônica. A Natália, que fez um comentário, ela disse que trabalha em um hospital e os episódios de surtos mais comuns são em pacientes com transtorno bipolar. Isso também pode acontecer, né? Um episódio psicótico, tanto na mania quanto na depressão, né? Exatamente, os dois. Isso é bem recorrente. É bem recorrente. Mas lembrando, né? Esses pacientes estão lá atrás, todos eles têm esse pródromo. O que a gente tem que ficar de olho é no pródromo. Toda vez que tiver algum alerta vermelho, uma coisinha, uma sensação, buscar ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda psiquiatra. Eu acho que agora, né, cada vez mais esse assunto ele tem sido escutado, tem sido dito, né, a saúde mental. Então, quanto mais cedo nós identificarmos isso, melhor é para esses quadros. Então, um paciente não tem um primeiro episódio. Mas se tiver um primeiro episódio, por quê? Não é só um primeiro episódio, como a gente tinha falado lá no começo, não é só um paciente que já tem um transtorno, mas pacientes que não têm nada, mas passam por situações da vida que acaba sendo... a pessoa se torna mais vulnerável, né? E essa vulnerabilidade pode levar a desencadear algum tipo de transtorno. E aí, transtorno psicótico, né? Sim. Paula, a gente tem mais 10 minutos. O pessoal que está aqui, eu não sei qual é a especialidade, né? Tem uma que falou que trabalha em hospital e tal. O Centro de Estudos em Psicologia e Trabalho, né? A gente tem um foco mais em pessoas que trabalham, né? Nessa área da psicologia do trabalho, saúde e segurança, gestão de pessoas, RH, né? Eu, quando estava trabalhando, né, dentro de uma empresa pública, mas de vez em quando aparecia, né? Alguém trazia um funcionário que de repente apareceu naquele dia lá, transformado assim em outra pessoa, né? E a gente estava programando um curso, né, para fazer pelo Centro de Estudos, que vai ser dia 8 de outubro, daqui um mês, mais ou menos, num sábado, no período da manhã. Queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, né, sobre esse curso, sobre o material que você está preparando. A ideia é que não seja só voltado para profissionais da área do trabalho, para psicólogos, enfim, profissionais de saúde, da educação em geral, né? E até acho que é bem bacana, quando você está falando do pródromo, você fala muito de adolescente, né? A gente sabe que já existem alguns projetos aí que estão tentando ensinar para os professores, né? Como identificar o pródromo, que é difícil, né? Às vezes as pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento, né? Até porque os professores fazem um milhão de coisas,
mas acho que tem alguns projetos, né, que têm acontecido. Aí eu queria que você contasse um pouquinho o que que você está planejando para o curso, que a gente vai fazer, que a gente está organizando. Sim, falo. Agora é o momento merchan, né, gente? Mas acho que é bacana porque o pessoal aqui está perguntando, né? As pessoas querem entender melhor. E a gente sabe que, por exemplo, você é psicóloga lá do Hospital das Clínicas, né? No Instituto de Psiquiatria e tem um conhecimento que nem sempre as pessoas têm, né? Por exemplo, se a gente for pensar em psicólogo, a gente vai na faculdade, tem aula de psicopatologia, faz lá um estágio, as faculdades estão piorando, né? Às vezes nem conseguem fazer um estágio direito. E muitas vezes no seu dia a dia ali, tá até numa empresa, né, onde você não espera que vá trabalhar com questões, né, de saúde mental, porque as pessoas vão com outros intuitos, né? Mas podem aparecer pessoas que têm, né, que de repente têm uma primeira crise, né? Assim como se a pessoa for trabalhar no CRAS, se for trabalhar, né, na assistência social, se for trabalhar num hospital, se for trabalhar num posto de saúde, né? Como você falou, são pessoas, gente como a gente aqui, né? São pessoas que às vezes não tiveram nada, né? E de repente pode ser que algo aconteça na vida e tem esse tipo de crise. Então, conta um pouquinho para o pessoal o que que você está planejando, né, para esse curso, porque eu acho que é um material bem bacana, né? Que às vezes muita gente não sabe o que fazer, né? No caso de atender alguém assim. O curso basicamente vai falar um pouco mais, né, com um pouco mais de detalhes do estado prodromal, como que a gente trabalha isso, como que a gente entende isso, falar um pouco também do primeiro episódio psicótico, o que que acontece, como que isso se dá, é interessante porque a gente fala assim, o primeiro episódio psicótico, tá, mas o que que isso quer dizer? Como que isso se dá? Quem é essa pessoa? Como ela fica? Por que que ela fica? Porque também tem, a gente tem que lembrar que, eu não sei se eu não falei disso, mas a gente vai falar. O paciente, quando ele entra num quadro psicótico, tem ali todas as alucinações, a senso-percepção, tem muito a ver com o estado de vida, com a vivência desse paciente. Ninguém surta e surta com alucinações ou delírios ou senso-percepções de coisas que não fizeram ou fazem parte da sua vida. Então, isso também tem que. A gente tem que ter um cuidado para lembrar disso, para quando for atender esse paciente, então, saber que algumas coisas ditas têm a ver com uma experiência de vida. E também lembrar que eu estou falando de uma psicose diferente da psicanálise. Não é, a gente não está falando de psicanálise, a gente está falando do transtorno, né? Do fenômeno que é o transtorno, aquilo que está acontecendo ali, que é diferente, que às vezes muita gente confunde, né? Terapeutas da psicanálise às vezes pode vir com um embate nesse lugar e não é isso. E também falar do, da esquizofrenia em si, né? Porque a esquizofrenia, ela tem os sintomas lá que a gente separa como positivos, sintomas positivos e sintomas negativos. Então, entrar um pouquinho mais nisso. O curso também vai dizer, tá, e aí, como que a gente faz para tratar esse pessoal? Tem tratamento? Que médicos que podem ajudar? Tem terapias específicas para isso? Uma pessoa com esquizofrenia, ela pode ter uma vida é, comum? Porque eu acho que normal não seria a palavra. Alguns sim, alguns não. Depende muito do comprometimento dos sintomas físicos, dos sintomas positivos e negativos. Eu acho que o curso vai ter um abrangente maior dessas áreas, né? A gente vai poder falar um pouco mais disso, com um pouco mais de tempo. Na verdade, a nossa live é para dar um gostinho, né? Para que vocês peguem o curso para ter um pouco mais de uma coisa mais aprofundada, né? Não sei se eu fui clara e objetiva, mas que deixa uma certa curiosidade. Isso, acho que a ideia é poder explicar o que é, como funciona, o que fazer, né? Isso que você está falando, quais são os tipos de tratamento, o que dá para fazer, né?
Sim. Tem uma pessoa aqui, a Mônica, que ela falou que ela é mãe. Ela que tinha comentado, como eu gostaria de saber disso há 15 anos. Não sei se ela é mãe de alguém que teve uma crise, né? Se quiser falar alguma coisa, Mônica, fica à vontade. Ela Aqui. falou aqui, né? É, Normal, por normal, que por que não? não? Estando com medicação pode sim. Na verdade, Mônica, eu falei normal porque eu fico pensando o que é normal, né? Normal, assim, é uma palavra que às vezes eu acho, não sei, mas pode ter uma vida saudável, uma vida possível, né? Eu acho que é isso. Não tirando de dizer anormal ou normal, mas porque é normal, eu acho que se for sendo bem, fazendo, sei lá, sendo não sei o que, acho que de perto ninguém é normal, né? Sim, Então, sendo psicólogas. A Elaine de Starno falou aqui, pouquíssimos cursos são direcionados a essa população. É verdade, existem algumas capacitações mais específicas, talvez um pouco mais na área da psiquiatria, né? Não costumo ver muita coisa assim voltada especificamente para isso, né? Sabe que tem muita coisa, tem coisas internacionais, né? Acho que você tem mais contato. Se você quiser até falar um pouco aqui essa questão. eu acho que fora é dado um olhar um pouco com mais cuidado, né? É que também, né, gente, a gente tem que, assim, que fora do país o governo, o país, o Estado tem de direcionamento. O país e o Estado dá um pouco mais de atenção e cuida melhor desses pacientes, porque assim, se a gente vai pensar, se nós formos pensarmos na saúde mental, ela desabilitam as pessoas, essas pessoas deixam de ser pessoas produtivas. Então, quanto mais cedo eu trato e cuido dessas pessoas com esse tipo de problema, para o país funciona melhor, porque são pessoas que são mais. Que dependem menos da saúde, né? E a saúde acaba tendo que usar menos recursos para isso. Então, fora o cuidado com a pessoa é maior, justamente por isso, uma pessoa doente, ela acaba trazendo um certo custo. E se a gente vai pensando aqui no Brasil, o tanto de medicação que se gasta com saúde mental assim, é uma conta muito alta. Então, se você previne, se você tem um olhar antes para isso, a gente, além de ter um cidadão que possa gozar melhor da sua saúde, poder viver numa sociedade junto com todo mundo sem restrições, o governo também pode investir esse dinheiro em outras coisas mais interessantes para que a gente possa usufruir. E os países de fora realmente têm esse pensamento, né? Tem o pensamento da saúde e também do dinheiro que é gasto, que aí eles revertem esse dinheiro investindo em outras coisas para que esses próprios cidadãos possam fazer usufruir, né? Fazer uso. A gente tem que lembrar que um país que trabalha mais com prevenção, o Brasil não é um deles, né? Sim. O Brasil é bom aí em campanhas vacinais, isso é um fato conhecido, né? Assim, mundialmente. Mas o Brasil não é um país que trabalha com prevenção, né? E quando a gente está falando disso, tem a questão da produtividade, etc., dos custos aí para a saúde pública, para educação, para tudo, né? Para a previdência, né? Mas também, assim, há um custo para a pessoa, para a família, né? A Mônica está aqui, disse que é mãe. Há um custo grande, né? Como você falou, às vezes, se a pessoa não cuida direito, né? Ela pode carregar essa doença pelo resto da vida, vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer tratamento. Às vezes ela consegue voltar, né, para suas coisas, para o trabalho, para estudo, etc. Às vezes ela não consegue. Então é um custo muito alto, né? Se a gente for pensar o não cuidado com isso, a falta de prevenção, né? Então, acho que é bem bacana aí esse material que a Paula vai trazer, esse conhecimento dela aí de
bastante tempo já. Eu não sei, perdi as contas aí, não sei há quanto tempo que você já está nessa área, mais de 14 10 anos. anos, 14 anos, caramba, é bastante. Então, bastante conhecimento, né, que ela adquiriu, ela está aí no mestrado também, então tem bastante coisa que ela pode trazer para vocês, eu aproveitaria. Gente, a gente vai encerrando. O link de inscrição do curso, se alguém tiver interesse, tá no meu Instagram, no Instagram do Centro de Estudo. Depois a gente manda, se alguém quiser mandar mensagem para mim ou para Paula, perguntando, tá bom? E é um dia só, na verdade, uma manhã, né, das 9 a 1. É um curso que é para ser bem objetivo mesmo, prático, né? E Paulo, você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal que está aqui, o pessoal que fez as perguntas sobre essa questão do primeiro episódio psicótico? Não, acho que eu vou deixar esse gostinho para o nosso curso. A gente fala mais disso lá. Eu quero agradecer imensamente o convite. Quero agradecer vocês que num pré-feriado, né, tá aqui falando de coisas, saúde, que é muito bom, mas de um transtorno mental que não é tão legal, mas que vocês estão aqui disponíveis a falar, entender, perguntar. Eu agradeço imensamente. Eu acho que eu espero vocês lá, né, no nosso curso, no nosso bate-papo e no nosso tira-dúvida, né? Porque vai ser também uma coisa para tirar um pouco das dúvidas. E quero agradecer especificamente. Gente, eu adorei que vocês estão aí, mas tem uma pessoa que eu preciso agradecer aqui. A Rosilene, que está do outro lado do país, que lá já é 1 da manhã e ela está lá firme e forte assistindo a gente Do aqui. outro lado do mundo, você está falando, né? Eu falei do país? Tá em outro, falou, tá em outro Não, país. não, ela está Obrigada do por outro estar lado aqui. do mundo, que tem o fuso horário de 4 horas e ela tá lá, tá aqui firme e forte. Obrigado por estar aqui, por assistir, por nos prestigiar. Mas eu agradeço Com a todos certeza. vocês imensamente, gente. E mais especificamente você, Yara, pelo convite, por a gente conseguir fazer esse bate-papo, as pessoas trazerem perguntas e questões bem interessantes, né? Você vê que realmente ainda é uma coisa nova, Uma, né? tem muitas dúvidas, né? Mesmo o pessoal que é da área, né? O pessoal que está falando aqui que trabalha no hospital. Gente, obrigada, né? De novo aí por estarem por aqui. Acompanhem aí nossos conteúdos. Eu vou deixar o Instagram da Paula também. Você está falando que você é maravilhosa, um prazer estar te assistindo. E, Paula, queria te agradecer de novo, né, por ter aceito o convite de fazer o curso, que eu acho que é um tema muito importante, muito relevante, que muita gente fica patinando, não sabe o que fazer, e às vezes fica no achismo, né, fica no estigma, e eu acho que vale a pena estudar, né, ainda mais quem tem contato, né, com... quem atende gente, né, seja na área que for, eu acho que é uma questão aí que, como você falou, né, uma questão de saúde pública. E queria agradecer por você estar aqui, né, terça-noite, véspera do feriado. Sim. Muitas coisas poderia estar fazendo, né? E a todos vocês que estiveram por aqui. Obrigada. Um Uma beijo, boa noite, então. gente. Boa noite para você, Paula. E a gente se vê, Obrigada. então, dia 8 no curso. Vou deixar Perfeito. gravada aqui a live, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui no meu e vou deixar no da Paula também, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.